Olá, amiguinho, tudo bem? Hoje mais uma história curiosa, dessa vez a vez que o Santos anunciou o Zico como reforço. Sim, o Santos anunciou o Zico como reforço. É uma história bem curiosa, eu espero que você goste. Já vou pedir de antemão para você deixar o like é muito importante, cara. Deixa o like aqui no vídeo, comenta alguma coisa, comenta que você gostou, comenta Zico no Peixão, Zico vem pro Peixão aí, para ajudar no engajamento do vídeo, que é importante pra caramba. Se inscreve no Baita Canal, os links estão todos aqui do Baita Canal, do meu outro canal com a minha esposa, com o nosso Nós, e também do canal da filha do Pepe, da Alice, tá? Eu vou deixar os links de todos aqui, se inscreve lá para ajudar a gente, beleza? Assiste o vídeo, tomara que você goste e, por favor, espalhe o vídeo no WhatsApp da vida aí, pros seus amigos. Você que não conhecia essa história, manda pros seus amigos para conhecer também. Você que é flamenguista ou santista, é uma história bem interessante, engraçada e que não deu em nada, tá? Mas veja e entenda por que isso aconteceu. Tamo junto e é nóis. O Santos Futebol Clube é o único clube do mundo a ostentar o fato de ser o maior goleador da história do futebol, com mais de 12 mil gols. E também ser o clube que teve em sua história a grande realeza do futebol: Pelé no futebol masculino, Marta no futebol feminino e Falcão no futsal. Certa vez se ouviu falar que o Santos, lá em 1984, estava contratando ninguém mais, ninguém menos que Zico, maior ídolo e rei da história do Flamengo, que inclusive tinha derrotado o próprio Santos na final do Campeonato Brasileiro de 1983. Zico, que tinha se transferido há menos de um ano para o Udinese na Itália por um valor recorde na época, 4 milhões de dólares. A Udinese venceu na disputa ninguém mais, ninguém menos que a Roma e que a Juventus, que também queriam contratar o jogador. Curioso é que o Galinho não queria sair do Flamengo, nunca quis, mas o clube afirmava precisar do dinheiro para não enfrentar uma grave crise financeira. O jogador acabou aceitando, mesmo a contragosto, e já aos 30 anos de idade. Ainda se soma a isso o fato que a negociação já estava fechada um mês antes da final do Campeonato Brasileiro, e foi escondida por todas as partes, justamente para evitar uma revolta da torcida do Flamengo e atrapalhar a caminhada rumo ao título. O título do campeonato foi o último jogo de Zico pelo Flamengo antes de ir para a Itália. Mas a transferência de Zico para o Udinese tinha causado grande revolta em Udine, cidade do clube, porque a Federação Italiana chegou a suspender o negócio e proibiu o jogador de se juntar à equipe por considerar o valor exacerbadamente caro. Até então, nunca tinha se pagado tanto em uma transferência no futebol italiano, e as regras para negociações de jogadores eram muito rígidas na época. Então, toda a cidade de Udine se revoltou, ao ponto de dispararem mensagem de separatismo da Itália. A mensagem era muito clara: ou Zico ou Áustria, fazendo referência à época em que Udine pertencia ao Império Austríaco. O clima ficou tão pesado que o presidente italiano, Sandro Pertini, autorizou de próprio punho a compra de Zico pela Udinese, onde chegou como um verdadeiro rei. Entenda, Zico já era uma realidade no futebol. A conversa na época era simples: quem é o melhor de todos? Platini, Maradona ou Zico? Tamanha moral do Galinho no futebol. Voltando ao Santos, o clube era presidido por Milton Teixeira, que não media esforços financeiros para contratar grandes jogadores para o elenco santista. Então, no dia 30 de março, o Santos goleou o Fortaleza no Castelão por 4-1. 2 dias depois, o diretor de futebol do clube, Cássio Nogueira, que tinha sido zagueiro do próprio clube nos anos 50, com mais de 100 partidas disputadas, convocou toda a imprensa e fez a revelação bombástica: o Santos tinha acabado de contratar Zico, que estava sendo aguardado no final daquele mesmo dia para realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube. Cássio Nogueira era um senhor muito respeitado, era um homem sério, ninguém duvidou da sua fala. A notícia então tomou os noticiários de todo o país. Aliado aos investimentos que Milton Teixeira tinha feito em 1983 no elenco, que tinha contratado Serginho Chulapa, Paulo Isidoro, jogadores da seleção brasileira, e o argentino Luque, campeão da Copa do Mundo em 78 com a Argentina, todo mundo acreditou em Cássio. A expectativa era muito grande, todos aguardavam a chegada de Zico para assinar o contrato com o Santos. Então, depois de algumas horas, Cássio aparece na Vila Belmiro, para dizer que tudo não passava de uma pegadinha de 1º de abril. O presidente do Santos, Milton Teixeira, se revoltou, e Cássio foi obrigado a pedir desculpa publicamente pela brincadeira. Zico sequer ficou sabendo da história. Nem sequer houve cogitação ou conversa sobre uma transferência, e ele permaneceu na Udinese até o fim da temporada 1984-85, quando, insatisfeito com a direção do clube de não potencializar o elenco, resolveu retornar ao Flamengo no ambicioso Projeto Zico, financiado pela Sul América Seguros,
e com apoio da Rede Manchete, onde 6 garotos fanáticos pelo Flamengo, Cebola, Gênio, Pulga, Bochecha, Limão e G18, foram até a Itália buscar o ídolo de volta. Aos 32 anos de idade, Zico estava de volta ao Flamengo, onde ficou até encerrar sua carreira pela primeira vez em 1989. Seu primeiro jogo no retorno ao Brasil foi no amistoso entre o Flamengo e os amigos de Zico, que contava com ninguém menos que Falcão, Toninho Cerezo, o alemão Rummenigge e ninguém menos que Diego Armando Maradona. Zico disse em entrevista que nunca ficou sabendo dessa história, pois na época as notícias não corriam tão rápido quanto hoje.